eu queria ler com você uma parte muito conhecida da Bíblia, talvez uma das mais, que é o filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Eu acho isso me encanta. Quando me passaram o tema, eu pensei, gente, não tem outra coisa para me falar a não ser do filho pródigo, que eu me sinto o próprio filho pródigo. Eu me sinto o cara que Deus aceitou. Está em Lucas, no capítulo 15, no verso 11, eu vou ler, você acompanhe, para você entender um pouco da história. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E quando dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual a mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado do seu filho, faze-me um dos seus trabalhadores. E ele levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então essa história é uma história que poderia ser a história de cada um de nós. Porque a nossa vida é assim, a gente aprende, o mundo nos ensina que nós temos que correr atrás das nossas necessidades. O mundo nos ensina que a força está dentro de nós. O mundo nos ensina que nós temos que nos tornarmos independentes, que nós não devemos depender de ninguém, de nada e de ninguém. Eu conversava com alguém outro dia, falando sobre a questão dos relacionamentos amorosos, do casamento em si. E eu falava sobre a questão de durabilidade de relacionamentos. Num passado bem não tão longe, os casamentos eram feitos para durar. Porque cada uma das partes já tinha já eram criados, já eram instruídos para isso. A mulher, há anos atrás, ela era instruída para ser esposa. A função dela era cozinhar, passar, cuidar dos filhos, ter filhos. Naquela época era ter filhos de verdade mesmo, não era ter 1, 2. Era ter filho, era 1 por ano. Eu lembro que a minha avó teve 12, tem gente que tem 17, 20. Mr. Catra, acho que já passou desses. Então é assim, tem uns caras, então é muito filho. Hoje, mudou-se tudo. O homem também, ele era educado a ser o marido, a ser o cuidador da casa. Não é? A obrigação dele era trabalhar, chegar em casa, ser cuidado pela mulher, fazer um afago ali nos filhos, voltar no outro dia para trabalhar, para trazer dinheiro para dentro de casa. Essa era a função do marido. E os filhos obedeceram seus pais,
estudarem até uma certa época, quando desse 13, 14 anos, punha para trabalhar. Vai viver sua vida, vamos trabalhar. Mas hoje, as coisas mudaram. Esse tipo de casamento, ele ia longe. Não sei se por amor, ou por obrigação, ou por determinação, ou não sei, mas ele ia longe. Esse casamento ia longe. Agora, hoje, quando as pessoas casam, ou começam a namorar, que até namorar hoje já está meio complicado, porque o cara já começa ficando. Ficando o quê que a gente não sabe, né? Ficando cansado, chateado, ficando aproveitando, vamos ficar aproveitando um do outro até a gente enjoar. A gente não sabe muito bem o que quer se ficar, né? Ficar vale tudo. Então fica meio no ficar. Depois que ele fica mais ou menos um ano, ficou aproveitando mais ou menos 1 ano, 2 anos, aí ele vai pedir namoro. Eu acho que é melhor começar. Acho que é melhor a gente namorar, porque está pegando mal. Aí ele vai lá e muda na rede social. Relacionamento sério. E põe a primeira foto. Aí você olha e fala, cara, não era sério? Não, não era. Não era mesmo? Não, não. Vocês já viajaram juntos, já fizeram não sei o quê? Não, não, só ficando. A gente estava se conhecendo. Aí quando pensa em casar ou coisa parecida, a mulher já vai pensando assim, espera eu terminar a faculdade, porque eu não quero depender de você. Ou não é? Porque eu não quero depender de você. E o marido já dá uma dura, pensa que vai ficar em casa? Pensa que vai ficar em casa lavando, passando? Eu quero você trabalhando, você vai me ajudar. A prestação do apartamento não dá, o carro não, você paga o apartamento, eu pago o carro. É um individualismo. O que acontece com esse individualismo? O individualismo, ele nos afasta, já está dizendo, é individual, é cada um por si. Falta aquele comprometimento, aquela liga, que faz com que as coisas perseverem, que a gente comece a lutar junto. Pastor, mas o senhor veio falar porque é apaixonado por Jesus ou é encontro de casais? Não, não é encontro de casais. Eu quero falar porque eu sou apaixonado por Jesus em relação a esse negócio aqui. Sabe o que aconteceu com esse menino, com esse homem? Ele pensou assim, ele disse assim, eu não vou depender do meu pai. Eu tenho direito a alguma coisa? Tenho. Sabe aqueles caras que chegam no dia e falam assim, eu vou pedir a conta da empresa, vou chegar lá, fecha a conta aí, vê quanto que eu tenho de direito. Ah, você tem isso, tem aquilo, outro, fundo de garantia, tem não sei o quê, para nada. Me dá. Para mim chega. Foi isso que ele falou. Pai, eu tenho direito a alguma coisa? O pai dele falou, tem direito a 1/3, é a sua herança. É a sua herança, que quando eu vou lhe dar, quando eu morrer. Aí ele disse assim, mas não tem jeito de fazer um adiantamento? O pai dele falou, tem. Tem. Se você não quer estar comigo, eu não vou te prender. Eu não vou te obrigar a ficar. Porque aqui era como se ele estivesse matando o pai, porque quem pega herança em vida, está matando o outro, porque está dizendo assim, ó, não preciso de você. E ele disse assim, eu não preciso de você. Eu preciso da minha parte. E ele pega a parte dele e vai. E é interessante que o pai dá. O pai aqui não fala que o pai questiona, que ele precisa ir para a justiça. Não, o pai dá o dinheiro para ele. E ele sai. E quando ele sai, ele se sente independente. Ele se acha o cara. Ele era dono do seu próprio nariz. Acho que ele pensou assim, bom, com esse dinheiro, eu vou fazer o dobro do dinheiro que o meu pai fez. Porque a pessoa, quando é um pouco jovem, aqui nessa igreja não tem, lá nos Estados Unidos também não tem. Lugar, não tem. Mas quando tem lugar aí que tem jovens que acha que ele fez uma faculdade, e ele é muito mais experiente do que o pai que tem 60, 70, 50, 60 anos. Só que ele tem a faculdade na teoria, e o pai já tem a faculdade na prática. Meu pai teve comércio durante muitos anos. Eu ia meter o bedelho, ele ria da minha cara. E ele dizia assim, cara,
quando você nem vivo era quase, eu já tinha comércio. E não adiantava eu falar com ele. Não, pai, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ele, vamos, me enganar. Eu falava, vamos, vai ficar bom. Não mexia em nada. Sabe por quê? Porque eu achava que sabia. Porque o jovem é impulsivo, e ele tem que ser mesmo. O jovem é mais corajoso, o jovem é ousado, o jovem ele quer ir. E a pessoa mais experiente, ele é calmo, ele pensa, ele ora, ele estuda, ele vai ver. Então aqui o pai usou da experiência e o filho usou da ousadia. E o que aconteceu? O que aconteceu? Acontece que o menino não conseguiu um bom resultado. Não deu certo. Não deu certo. Pegou a parte que lhe era de direito e gastou. Estourou tudo. Não conseguiu fazer um bom investimento, não conseguiu comprar nada, não virou o dinheiro, por fim, faliu. E quando ele faliu, de quem ele lembrou? Ele não lembrou do pai. Sabe de quem ele lembrou? Ele lembrou dos trabalhadores do pai dele. A Bíblia diz que ele não falou assim, puxa, lá o meu pai. Não, na casa do meu pai, os trabalhadores de lá estão vivendo melhor do que eu. Os trabalhadores de lá estão muito melhor. Meu pai dá comida para esse povo está comendo, eu estou aqui com vontade de comer as bolotas dos porcos, que era, para a sua época, que era a coisa mais nojenta, como é que se diz, mais humilhante para alguém, porque criar porcos já era para o judeu um ato repugnante, e ainda mais cuidar dos porcos, e ainda mais ter desejo de comer a comida dos porcos. Isso era repugnante para o judeu. E a Bíblia diz que teve uma hora que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Olha a situação dele, ele estava pior do que um porco. Você já pensou? É como a pessoa olhar para o cachorrinho assim, que está comendo ração, e falar, cara, você está bem. Você está bem. Ele está querendo dizer, eu nem ração estou comendo. Eu nem ração estou comendo. Ou o cachorrinho entra dentro de casa, o cara fala, você está bem, meu, porque você tem casa, eu não tenho. É isso que ele estava falando. Ele olhava para os porcos e falava, cara, bem que eu podia ser um porquinho nessa hora. Estava comendo. Olha que situação. Agora você pergunta assim, pastor, por que o senhor é apaixonado por Jesus e está falando desse negócio? Porque eu entendo que eu era dessa forma. Que eu também achei que eu ia dar certo. Que eu também achei que a minha vida, eu ia resolvê-la sozinho. Que eu era mais esperto do que meu pai. Que eu era mais esperto do que a pessoa que me empregou. Que eu estava por cima da carne seca, que ia dar certo, que eu ia dar mais certo do que a minha irmã. Nós somos dois irmãos, eu e a minha irmã apenas. E meu pai falava assim, você vai ser empregado da sua irmã, hein? Você vai ser empregado da sua irmã, porque ela gostava de estudar e eu não. E meu pai falava assim, você vai ser empregado dela, você vai ser empregado dela. E eu comecei a dar certo, e eu falei, puxa vida, eu estou dando certo. Comecei a dar certo, arrumei um bom emprego, ganhava bem, dava certo. Casei, arrumei uma mulher, a melhor que tinha. Super gata, lindona. Larguei milhões por ela. Porque eu podia ter escolhido as outras, né? Mas eu escolhi ela. Milhares de mulheres. Claro que elas não me conheciam, mas eu poderia ter escolhido, né? Mas larguei tudo por ela. E tudo dando muito certo, né, Isabel? Tudo dando muito certo. Casamos, ou quer dizer, melhor, vamos morar junto. Mas, irmãos, assim como o filho pródigo, eu achava que as coisas iam correr que iam ficar cada vez melhores, mas eu entendi que essa independência de Deus me fazia mal.
Esse homem aqui precisou perder tudo que tinha para entender que ele não deveria ser independente do pai dele. Ele buscou uma independência que machucou a vida dele. Ele buscou uma independência que estourou a vida dele. E a gente começou com problemas. E eram problemas e mais problemas, e a gente não conseguia resolver, e o dinheiro não resolvia, e as amizades não resolvia, e a gente não entendia porque, sabe aquela família que você olha, e hoje ainda tem muitos, hoje eu vejo pessoas, eu olho para pessoas e penso e lembro de mim, porque você olha a pessoa, você fala assim, esse casal, essa família tem tudo para dar certo. Você olha a casa linda, você olha o carro lindo, você vê as fotos no Facebook, viagem para tudo quanto é lado, os filhos são lindos, tem saúde, tudo em escola particular, está tudo certo, você fala, que família linda, mas quando ele vem conversar com você, pedir um aconselhamento, você vê que está faltando tudo, que ele trocaria tudo daquilo lá, para um momento de paz dentro de casa. Não é paz porque estão se quebrando, paz porque está faltando alguma coisa. E o que acontecia comigo, a minha esposa está aqui, meu filho está aqui, sabe disso, sabe o que era? Um vazio. Um vazio. Algo que precisava ser preenchido. Algo que precisava, algo que eu sentia que faltava alguma coisa. Não estava funcionando, não era isso que era felicidade. Não era carro, não era casa, não era só casamento, não era só filho, não era isso, não era viagem, precisava alguma coisa. Aí eu entendi que era essa independência que estava me maltratando. Mas e agora? Será que ele me aceita? E agora? Será que ele me pega de volta? Será que ele me recebe? Será que o que ele vai fazer? O que eu fiz? Mas aí eu entendi. E isso me fez apaixonado por Jesus. É que não importa o que eu fiz para Ele. Importa o que Ele está fazendo por mim. É isso que eu quero deixar gravado aqui no seu coração. Não importa o que você está fazendo por Jesus, porque o nosso relacionamento com Deus não é como a gente pensa. A gente pensa que quanto mais a gente agradá-lo, mais Ele vai fazer coisas por nós. Não tem nada a ver. Não importa o quanto você o agrada, não importa o quanto você faz por Ele, não importa o quanto você trabalha por Ele, sabe o que importa? É o quanto Ele faz por você, ou melhor dizendo, o quanto Ele já fez por você, porque quanto mais eu fizer por Ele, não vai mudar nada na vida dele, só vai mudar na minha, porque Deus continuará sendo Deus. Se você dizimar, Deus será Deus. Se você não dizimar, Ele será Deus do mesmo jeito. Se você ofertar na casa de Deus, Ele será Deus. Se você não ofertar, Ele continuará sendo Deus. Se você na sua casa dobrar o seu joelho e dizer, Deus, o Senhor é o Senhor da minha casa, Ele estará reinando lá no céu. Mas se você também for dormir, questionando, se você for dormir blasfemando, Ele não vai mudar nada. Sabe quem muda? É você. E eu entendi isso. Eu entendi que Ele não estava preocupado com o que eu estava fazendo. Eu precisava entender o que Ele já estava fazendo e o que Ele é para a minha vida. É isso que eu quero que você entenda hoje. Hoje eu apaixonado por Jesus, eu não me preocupo no que eu vou receber em troca, porque eu já recebi tudo que eu poderia receber. Esse menino, ele disse assim, pai, eu quero a minha herança, eu quero o que é meu por direito. Mas ele não recebeu, ele pensou que saiu de casa com tudo que era direito dele. Mas Deus tinha muito mais para ele.
O pai tinha muito mais para ele. Presta atenção no que Deus está falando. Tem hora que a gente pega e fala assim: olha, eu peguei tudo, mas tem coisas que Deus não nos dá. Você pede e Ele não dá, sabe por quê? Porque Ele sabe que você não está pronto para receber, e Ele não vai dar. Eu ouvi um pastor falando hoje, que o nosso maior erro é quando a gente pede aquilo que Deus não quer nos dar. Satanás pediu o que Deus não podia dar para ele. Ele queria ser igual a Deus. Deus falou: não, isso aí não. Provocou uma rebelião, foi embora. E eu fiquei lendo essa palavra e lembrando de mim, e eu pensei assim: ainda bem que eu não peguei tudo. Ainda bem que esse menino não pegou tudo, porque sabe o que Deus ainda tinha para ele? Sabe o que o pai tinha guardado? Quando eu falo Deus, o pai aqui, esse pai faz as figuras de Jesus. Sabe o que o pai tinha guardado? O pai tinha guardado para ele perdão. Ele levou o dinheiro, mas não levou o perdão do pai. Aleluia. O pai guardou o perdão no coração e disse assim, a Bíblia diz que o pai aguardava o filho com braços abertos. O filho não levou embora o perdão do pai. O filho não levou embora o amor do pai. Aleluia. O filho não levou embora a misericórdia do pai. O filho não levou embora o respeito que o pai tinha pelo filho. O filho não conseguiu levar a grandeza, a honra do pai em cima daquele filho. Eu vou dizer para você, querido, sabe por que eu sou apaixonado por Jesus? Porque eu me afastei dele, sim, fui para longe dele, sim, fui até para centros de macumba, fui até para centros espírita, fiz um monte de coisa errada, fiz um monte de besteira, e Deus falou: estou te dando corda, mas eu não te dou ainda o meu perdão, porque você vai voltar para buscá-lo. Aleluia. Eu não te dou ainda a minha misericórdia, porque você vai voltar para buscá-lo. E foi isso que o pai fez. O pai falou assim: olha, está guardado aqui a roupa, está guardado aqui o anel, está guardado aqui a sandália, está guardado tudo aqui comigo. Sabe por quê? Porque você vai voltar sujo e eu tenho coisas limpas para você. Agora eu lhe pergunto, se é um ser humano, quantos seres humanos têm coragem de fazer isso? A gente quer amar segundo aquilo que a gente recebe. A gente ama segundo, a gente abre as páginas das redes sociais, está sempre as maiores palavras é o seguinte: se afasta de quem não gosta de você, não ame quem não te ama, não sei o quê, é sempre essa história, cuidado com quem te usa, vai não sei o quê. E Deus sabia que nós íamos fazer o que estamos fazendo, e Ele decidiu nos criar. Quem tem coragem de fazer isso, Célia? Você já pensou? Deixa eu te falar um negócio. Aí alguém chega e dá um tigre para você, de presente. Pequenininho, filhote, um gatinho. Aí um dia, é você e o tigre. É aquela coisinha linda, e ele toma leite, e um gatinho, e arranha você, e passa em você, ai que lindo. Ai, parece um gatinho. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, meu cachorro no caso, eu estava falando com ele, e eu estava falando com ele como era diferente a mordida dele quando ele era bebê, que era fininho os dentes, né, só arranhava, e era tão legal, só que agora não, agora dói, e dói muito. Se eu não falar para ele, dói o negócio. E eu estava conversando com ele sobre isso, e lembrando dessa história. Porque é assim, você pega o tigre e vai brincando, e um dia é você e o tigre, outro dia é o tigre e você, um dia você e o tigre, outro dia o tigre e você, depois de um ano é só o tigre. Cadê você? O tigre comeu.
Porque o tigre, ele vai uma hora e vai te engolir. A tendência. É claro que tem casos excepcionais. Mas por que eu estou dizendo isso? Você criaria alguém que sabe que amanhã vai te matar? Vamos adotar essa criança. Mas eu vou dizer para você, hein? Quando esse moleque tiver 20 anos, ele vai dar um tiro. Hein? Vou criar com o maior amor. Vem cá, filhinho. Papai vai te dar, inclusive o papai já vai te ensinar a tirar agora, que é para quando você chegar lá, você não ficar. Ninguém vai criar, ninguém vai sustentar, ninguém vai alimentar quem amanhã vai te fazer mal. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos criou sabendo que nós íamos fazer mal a Ele. Mas Ele tinha um plano. Ele sabia que que Adão ia cair naquele negócio da conversa de Satanás, ele sabia. Mas ele tinha um projeto, ele disse assim, maior do que o que estão lá fora, é o que estão comigo, você não vai me pegar de calças curtas, eu tenho um filho, aleluia, que vai resgatar você, vai comprar você, eu vou mudar toda essa história por causa do meu amor, aleluia. Eu não vou dispensar você pelo que você faz. Então eu quero encerrar aqui, falando para você mais ou menos isso. Sabe por que eu sou apaixonado por Jesus? Porque Jesus me amou primeiro. E Ele não está contando os meus erros como muita gente pensa. Tem gente que pensa que é assim, ele fez um pecado hoje, Deus já notou. Dia tal, Noel pecou, não, Ele não está contando os meus pecados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele já levou todos os meus pecados. Ele já levou. Mas pastor, Ele já levou de amanhã? Já levou de amanhã porque Ele sabia. Mas Ele já levou daqui a um ano? Já sabia. Ou você pensa que você está enganando Deus? A gente às vezes que engana Deus, né? Pensa assim, Deus nem sabe o que eu vou... Deus, o Senhor nem sabe o que eu vou fazer amanhã. Olha, nem te conta, hein? Estou pensando num pecado amanhã que eu não sei se esse o Senhor... não sei se esse o Senhor consegue perdoar, mas... nada. Deus já sabe. Por isso que lá na cruz do Calvário, Ele disse, Pai, está consumado. Ele disse assim, eu não tenho que fazer mais nada. Agora, eu encerro dizendo... Por que paixão por Jesus? Sabe por quê? Porque Ele já me amou no nível máximo. No nível máximo. E quando a gente é amado, a gente ama e se sente amado, a gente se doa. Então agora eu me sinto na obrigação. Não obrigação no sentido de, se eu não fizer, Ele não me ama. Não, é que eu fico que nem um louco tentando devolver a Ele alguma coisa. Você consegue entender isso? Sabe? É como eu com a Isabel. Eu gosto de falar disso aí. Eu dou joias. Coisas caríssimas. Né, amor? Fala que é, fala que é. Sem dó. Aí ela fica depois tentando em vão chegar perto daquilo que eu dei. Não consegue. Né, Isabel? Ela gasta toda a mesada que eu dou para ela, tentando me dar um par de meia, lenços. Mas como cobrir com lenços diamantes? É claro que eu estou brincando, você sabe. Mas é isso que acontece com Deus. Ele nos deu tudo. E agora a gente que é apaixonado fica que nem louco tentando dizer assim, Senhor, eu vou lá na tua casa para te adorar, eu vou tentar ganhar o maior número de almas possíveis para o Senhor, eu vou ficar lá na igreja, Senhor, mesmo que seja tudo muito difícil, que eu perca o sono, que a minha pressão suba ou desça, não importa, Senhor, mesmo que eu tenha que entregar a minha vida, sabe por quê, Senhor? Porque tudo que eu fizer pelo Senhor ainda é pouco.
É isso que esse filho pensou. Esse filho disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou ser como aqueles trabalhadores, porque talvez até então esse filho viveu, foi um bom vivã, talvez esse filho até agora não fez nada, talvez até agora ele só olhou para os outros, não trabalhou, mas quando ele volta para a casa do pai, o pai dá tudo para ele. Eu tenho convicção que a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele começou a trabalhar, ele levantava cedo e dizia: pai, tem alguma coisa para a gente fazer? O pai dizia assim: não, filho, não precisa. Não, faço questão, sabe por quê? Porque o tanto que o Senhor me ama, eu tenho que fazer alguma coisa pelo Senhor. Pai, não levanta agora não, continua dormindo aí. Eu vou falar com nossos empregados para trazer o café para o Senhor na cama, para trazer a melhor comida, porque do jeito que o Senhor me ama, aleluia, do jeito que o Senhor cuida de mim, eu preciso ficar no seu lugar. Eu tenho que levantar cedo e o Senhor ficar dormindo. Querido, deixa eu dizer para você, a nossa oração tem que mudar um pouco, de dizer: Senhor, faça isso, faça aquilo, faz aquilo outro, me dá isso, me dá aquilo. A nossa oração teria que ser: Senhor, o que eu preciso fazer para o Senhor? O que eu posso fazer pelo Senhor? O que o Senhor... Porque quando a gente deve para alguém, deve favores para alguém, a coisa mais gostosa é quando essa pessoa pede alguma coisa para a gente, porque dá a impressão que a gente está pagando. Não paga, mas dá a impressão, não dá a impressão? Dá a impressão que a gente está pagando aquilo lá. Puxa vida, graças a Deus que aquela pessoa precisou de mim, que eu também pude ajudá-la. Mas a verdade não é um negócio, não é negociação. Amizade, amor não é negociação. Porque, na verdade, não dá para somar o quanto a gente deve e nem quanto a gente está pagando. Então, com Deus é a mesma coisa. Jesus já fez e não está me cobrando nada. Alguém aqui já teve o nome no Serasa porque Jesus colocou? Você não pagou. Você tem uma dívida. Tem gente que faz promessa e não paga. Mas promessa não vai para o Serasa. Nunca vi ninguém dizer: Serasa de Deus, está aqui, você falou que ia dar. Não, Deus não cobra nada. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Eu tenho uma promessa. O Gustavo falou que quando ele ficar rico, ele vai cuidar de nós, de mim e da Isabel. Eu não estou cobrando, mas estou esperando. Mas se ele não cumprir, eu não vou colocar ele no Serasa. Eu não vou tirar ele de casa. Eu vou continuar com ele. É assim que Jesus faz. Ele gosta quando a gente diz: Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu vou fazer alguma coisa pelo Senhor. E Ele fica todo feliz. Mas se a gente não fizer, Ele não se importa, porque Ele nos ama. Mas eu quero encerrar dizendo: para nós faz toda a diferença fazer alguma coisa para Jesus. É para nós, não é para Ele mais. Acabou esse negócio de que eu vou fazer porque Jesus vai fazer isso para mim. Não, eu vou fazer porque Jesus já fez tudo o que podia fazer por mim. É por isso que eu vou fazer. Cara, por que você é apaixonado por Jesus? Porque Ele já fez tudo o que poderia fazer por mim. Cara, mas você já tem uma ilha, você já está... Não tenho nada disso. Mas eu tenho o amor dEle, eu tenho o cuidado dEle, eu tenho a compreensão dEle, eu tenho o perdão dEle, eu tenho os braços abertos dEle, que tudo que eu fizer de errado, eu tenho para onde voltar. Eu quero encerrar dizendo para você assim: a melhor coisa que tem, é você saber que você tem alguém que te ama e que você pode voltar para lá, caso você precise. Eu encerro falando aqui do meu casamento. Sabe, quando eu fui passar a morar com a Isabel, a primeira coisa que eu fui falar com a minha mãe. Eu sou apaixonado pela minha mãe. Quando eu falo da minha mãe, meus olhos brilham. Porque eu tinha uma intimidade, algo muito forte com ela. E eu fui falar com ela. E uma das coisas, ela falou assim: filho, não fala sobre isso que a gente vai chorar. Mas eu nunca me esqueço o que ela disse. Ela disse assim: a mãe sempre vai estar aqui. Só isso. Aquilo me deu uma força, Célia. Aquilo me deu uma força. Porque eu pensei: eu vou casar, eu vou embora. Eu vou morar. E eu fui para longe, irmão.
Fui para o outro lado da rua. Comigo é assim. Se é para ser independente, é comigo mesmo. Morava nessa rua, fui para outra. Falei, não quero nem saber. Lá do apartamento eu olhava a casa da minha mãe. Eu falei, vou para longe. Comigo é assim. E eu fui para longe, fui para o outro lado, a outra rua. Mas sabe qual era a alegria? Eu não precisei. Graças a Deus, nem a Isabel precisou. Mas quando a gente passava na porta da casa dela, quando eu passava, que eu passava todos os dias para ir trabalhar, eu passava, eu olhava e dizia assim, se eu precisar, tem um colo. E eu encerro dizendo para você assim, sabe por que é bom ser apaixonado por Jesus? Porque você vai ter um colo todas as vezes que você precisar. Todas as vezes, não importa o que você fez, não importa as artes que você fez, as melecas que você aprontou na vida, não importa se você vai chegar em casa todo melecado, todo sujo, como chegou esse menino que cuidou de porco, fedido, nojento, sem dinheiro, desgraçado, miserável, pobre, nu, desperdiçou tudo que o pai deu, e o pai disse, vem cá, eu tenho um colo para você. Tenho coisas para você, amém? Você pode ficar em pé, por favor? Que nós possamos viver apaixonado por esse que tem um colo para nós. Se você não se apaixonar por ele por nada, se apaixone por ele porque ele tem um colo para você. E ele não vai primeiro perguntar, é lindo que o pai não fica assim, mas o que você fez com o dinheiro? Aonde você foi? Cadê as mulheres que você gastou? Ou senão, tipo pai e mãe gosta de fazer, né? Volta lá para os seus amigos, não são eles os bons, não sei o quê. A gente fala isso, tal, o Gustavo já ouviu falar isso. Então, vai lá, não é eles que é legal, não sei o quê. O meu filho Rodrigo já ouviu de monte isso aí, tadinho. A gente não, Jesus não faz isso. Jesus sabe o que faz? Vem cá. E ainda dá ordem para os outros, quero respeito com ele, não quero ninguém brincando com ele, não quero ninguém tirando sarro, não quero ninguém fazendo nada errado, eu quero que tragam roupas novas, porque ele estava perdido e foi encontrado. Vamos fazer uma festa, porque ele estava perdido, e eu estava perdido, e você estava perdido, e nós fomos encontrados, e ele nos pegou no colo, e disse, vem que eu tenho uma história nova para você. Eu queria que a história do filho pródigo continuasse, porque eu acredito que foi uma história de sucesso. Eu acredito que ele tomou o lugar do pai, começou a trabalhar e formou uma família lindíssima, porque ele entendeu que não precisava perder para valorizar, que podia ser ele ter valorizado lá dentro mesmo. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui em família, Senhor. É a família Restauração. É a família da igreja além do templo. É a família, ó Deus, que é apaixonada pelo Senhor. Deus, não é pelo que o Senhor, não fazemos para receber de volta. Fazemos porque o Senhor já nos deu. Essa é a igreja além do templo, Senhor, a igreja que não está focada, Senhor, nos ritos, não está focada, Senhor, nos méritos, não está focada, Senhor, naquilo que nós fazemos para receber em troca, mas é a igreja, Senhor, que está focada em servir o Senhor, fazer pelo Senhor, fazer, ó Deus querido, o que o Senhor faz, aprender com o Senhor, ó Deus, para replicar, aprender com o Senhor para fazer com outras pessoas, ó Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor perdoou, nós também queremos perdoar. Assim, Senhor, como o Senhor recebeu de volta o filho, Senhor, que quis ser independente, ó Deus querido, e o Senhor trouxe de volta para ti, Senhor, nós também vamos receber as pessoas, ó Deus, que muitas vezes se afastaram
afastaram de nós, que muitas vezes, ó Deus, deixaram, ó Deus, o nosso coração amargurado, triste, nos chocaram, mas nós, Senhor, recebemos de volta, porque nós aprendemos com o Senhor como é que faz. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração apaixonado pelo Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem um colo reservado para nós. Não importa, Senhor, se é, ó Deus querido, o que nós fizemos, não importa, Senhor, o tamanho, nem a quantidade, Senhor, dos nossos erros, dos nossos pecados. O que importa, Senhor, é o tamanho do seu amor, é o tamanho do seu amor, e o tamanho do desejo do Senhor de viver conosco, de estar conosco, para a glória do teu santo nome. Pai, abençoa cada família aqui, cada homem aqui, ó Deus querido, cada jovem, cada pessoa aqui, ó Deus querido, que eles possam encontrar um colo no Senhor, ó Deus. Quem sabe, Senhor, tristes, abatidos, constrangidos, não sabendo como o Senhor vai receber, ó Deus. Mas eu te peço nesta noite, surpreenda teu filho, surpreenda a tua filha, como foi surpreendido o filho pródigo, Senhor. Talvez ele pensou que ia levar um sermão, mas recebeu um abraço. Talvez ele pensou que ia constituir a partir daquele momento uma dívida, porque ia estar devendo alguma coisa com o pai, mas ao contrário, o pai deu mais ainda. Ah, Pai, abençoa teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, e que nós saiamos daqui entendendo que o colo do Pai é o melhor lugar para nós nos abrigarmos, para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?